Eu começo até com o Sakamoto, tem informações para a gente, apuração a respeito dessa cirurgia do presidente Lula e sobre o estado de saúde dele neste momento. Sakamoto, o que você apurou, o que você tem de informação para a gente? Fabiola, a minha apuração acho que vai no sentido do que também outros colegas conseguiram obter de informação, que não é muita, considerando que as principais informações serão divulgadas pela junta médica que atende o presidente em coletiva de imprensa nesta manhã no Hospital Sírio-Libanês. Então dá uma grande expectativa com relação à coletiva imprensa para dizer não apenas o que já aconteceu, mas os próximos passos. O presidente passou por uma craniostomia para aliviar um hematoma. Ele estava passando, eu conversei com pessoas que estavam com ele ontem, ele estava não só desconforto, mas ele estava cabisbaixo, estava num ritmo diferente, né? Estava sentindo um mal-estar, né? Então, e aí o que acontece é que ele acelerou, como você colocou, os exames que seriam feitos, né? E aí os médicos dele, né? O Dr. Calil, Roberto Calil, que atende o presidente, achou por melhor ele vir para São Paulo para fazer a intervenção, né? Aliviou-se, claro, a gente vai conversar com médicos ao longo desse dia, aliviou-se o hematoma que estava na cabeça, ele depois acordou, ele está consciente, né? Quer dizer, ele tinha cochilado depois acordou, voltou a dormir, né? Ele está consciente, ele está bem, né? Não houve nenhum, não afetou nada, né? Nenhuma da parte de sua cognição, não houve até agora nenhuma intercorrência, ocorreu tudo bem. E o que o pessoal me explicou, eu falei com dois médicos do Sírio-Libanês que tinham explicado, que não estão atendendo o presidente, é claro, diretamente, mas explicaram que é o seguinte, depois da queda dele, depois da queda, da formação do hematoma, né, daquela internação, o presidente teve formação de coágulos, né? E então o que acontece? Só por isso já seria necessário que ele ficasse sob uma atenção constante por um bom tempo após a queda, né? Porque poderia ter outras intercorrências, outras consequências ao longo do tempo, por conta não apenas da formação do coágulo, mas por conta também da região onde foi atingida, por conta da pancada, de tudo isso mais. Ou seja, o presidente ia continuar passando por essa manutenção. É claro que requer cuidados, como os neurologistas mesmos falaram, porque estamos falando do cérebro, na região occipital do crânio, então requer cuidado, né? Só que, a princípio, Fabiola, foi isso. Ele passou mal, ele teve sentiu dores de cabeça, sentiu mal-estar ontem, se queixou com pessoas próximas, bem próximas a ele, que estão no dia a dia dele, desse mal-estar, mas não era todo mundo que sabia. Né, ele se queixou com pessoas próximas, não era, todo mundo que visitava ele saía com esse diagnóstico, não. Até porque foi uma surpresa que o pessoal que fazia a agenda dele continuou fazendo agenda, né? Normalmente organizando a agenda, o Palácio do Alvorada do Planalto fechou normalmente, e aí é que tomou-se essa decisão para o presidente ir a São Paulo, né, com alguns assessores e com a esposa. Agora, vamos ver, né, Fabiola? O UOL tá lá, tá cobrindo, tá com o pessoal lá no Sírio-Libanês, vamos ver como é que vai ser essa coletiva à imprensa. Agora, só para fazer um paralelo, né? É interessante que é o seguinte, essa situação, como eu falei, a gente vai conversar com neurologistas, mas essas intercorrências relacionadas à queda, né, elas são, como os médicos comentaram, elas não são incomuns. Elas podem continuar acontecendo, continuar aparecendo, né? E a gente, é claro, deseja pronta recuperação ao presidente. As informações que vão chegando, claro, né? As primeiras informações vieram justamente desse boletim boletim médico que foi divulgado durante a madrugada. O presidente não, né? Mas a equipe dele publicou nas redes sociais dele, tá aí, ó, a hashtag Equipe Lula e o boletim de ocorrência, eu tô falando boletim de ocorrência, boletim médico, foi divulgado às 4 horas da madrugada, e ele diz o seguinte: o presidente Lula esteve ontem à noite no Hospital Sírio-Libanês, Unidade Brasília, para realizar exame de imagem após sentir dor de cabeça. Ressonância mostrou hemorragia intracraniana decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19 de outubro. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi submetido a uma craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências.
No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitoração em leito de UTI. O boletim médico atualizado será emitido pela manhã, a coletiva de imprensa será realizada também agora pela manhã. Aliás, essa coletiva está para começar, nós vamos inclusive transmitir, estamos já aqui conectados também com a equipe que vai transmitir essa coletiva e vamos transmitir também aqui a coletiva da equipe médica do presidente Lula. O presidente Fabiola, se me segue... permite, Fale, pode falar. só para completar uma outra coisa também informado por uma pessoa que é da equipe do presidente, né, que eu perguntei sobre esse boletim médico, né, e ele falou assim, pelo horário do boletim médico, né? Um boletim médico que foi distribuído à imprensa de madrugada, perguntei por causa do horário. Aí ele falou o seguinte: olha, o Lula, né? Foi a orientação do Lula mesmo que fosse informado diretamente o estado de saúde dele e que a imprensa ficasse sabendo, a sociedade ficasse sabendo por um boletim do próprio, solicitado pelo próprio paciente e não descoberto para evitar fofocas ou outras coisas. Ele falou assim: saúde do presidente é coisa séria, então foi a orientação do próprio Lula em divulgar isso, que isso viesse a público, né? Assim que ficasse sabendo o que aconteceu, o que ele passou. Ou seja, não era na hora que ele estava com uma dor de cabeça, indo para o hospital, que seria divulgado, ele pediu que assim que o procedimento ocorresse, fosse divulgado. Então, por questões de transparência, Fabiola. Isso é uma informação extremamente importante, né? Porque é o que o Josias sempre fala, né, Josias? A saúde do presidente é de interesse do Brasil como um todo. Isso é um respeito, né, aos brasileiros, os eleitores. O presidente da República trazer essa informação o quanto antes. Bom, essa necessidade dessa cirurgia, eu lembro muito bem, foi relatada aqui por alguns médicos que nós conversamos, né, Josias, neurocirurgiões, falando que esse tombo do presidente Lula, que ele sofreu em outubro, ele teria que ser monitorado por um longo período e que talvez pudesse ter a necessidade de um procedimento cirúrgico para